Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa noite. Você está na RCW TV, rede de canais Web TV. Diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, mais uma entrevista fantástica. E hoje nós vamos falar muito de política. E o nosso convidado é Antônio Gasparetto Júnior. Ele, formado em História, bacharel em Administração Pública, escritor e agora também é doutor, conseguiu seu doutorado agora em 2018. Tem licenciatura em História, é bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor formado na Universidade Federal Fluminense, professor efetivo de Educação Básica no Estado de Minas Gerais, pesquisador integrado ao Laboratório da História Política e Social. Doutor Antônio Gasparetto Júnior, boa noite. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo convite, estar aqui hoje. Só fazer um adendo, professor formador na Universidade Federal Fluminense, que é onde eu exerço uma das minhas atuações também profissionais. Né? Agradeço pelo convite mais uma vez e teremos um papo, acredito que muito importante para a atualidade do Brasil. Perfeitamente. Em nome da equipe do programa Conversa Afinada, os nossos agradecimentos. Doutor, eu gostaria que primeiro nós iniciássemos esta nossa conversa, o senhor apresentando aos nossos internautas o seu livro, por gentileza. Ah, sim. Este livro, História Constitucional Brasileira, Usos e Abusos das Normas, foi publicado este ano pela editora Multifoco, com o selo da Ágora 21, que é mais destinado a obras jurídicas, e foi elaborado por mim e pelo professor, também doutor, Daniel Giotti de Paula, que também é procurador da República, onde nós reunimos aqui 10 pesquisadores, dentre eles nós dois incluídos, para falar da história constitucional brasileira, a respeito de normas específicas que, ao longo de nossa história, sofreram formas muito peculiares de uso ou de abuso. Daí vem o título da obra, Usos e Abusos das Normas. Aos nossos internautas, nós estamos indicando a leitura do livro. Certamente, o livro, para ter assinatura do doutor Antônio Gasparetto e Daniel Giotti, tem que ser uma obra, mas muito, muito, muito boa. Nós indicamos. Doutor, vamos iniciar aguçando uma discussão. Francis Fukuyama, cientista político, professor da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e um dos mais célebres intelectuais da sua geração, incluiu o Brasil no rol dos países em que ele vê o risco da ascensão de um representante do que se chama de internacional populista, políticos de extrema direita, com pouco ou nenhum apreço pela democracia, que seduzem o eleitorado com promessas fáceis para problemas complexos. Aí eu já aguço que o senhor nos fala a respeito desta frase que tomou conta do Brasil em 2018 e parece que foi uma coisa bárbara. A nossa bandeira jamais será vermelha. E aí, doutor? Bom, pois é. Essa é uma frase que se tornou muito recorrente nos últimos anos, especialmente com o aumento da polarização política no Brasil, que cresceu aí, sobretudo, com a eleição de 2014. É uma frase muito simplista, como você mesmo já mencionou ao longo da introdução da pergunta, porque ela busca simplificar e reduzir um problema político a uma questão muito superficial e banal. A nossa bandeira jamais será vermelha. Inclusive, se pensarmos de um ponto de vista mais atual, até aceitando esse tipo de colocação,
A nossa bandeira nunca correu tanto risco de ser vermelha quanto agora com as prometidas privatizações, sendo que a China virá com certeza com tudo para cima de nossas empresas estatais. Então, se algum risco existe dessa bandeira ser vermelha, como se coloca, seria através da perda da autonomia sobre nossas empresas, né? Porque certamente todo brasileiro comum, que pelo menos de futebol entende, sabe que nossos jogadores saem daqui para um mercado que tem uma capacidade de capital muito maior do que o nosso, que é o mercado da China, que vem comprando e varrendo tudo. Então a China ela tem hoje uma reserva de mais de 3 trilhões de dólares para serem investidos no mundo, que é mais do que o dobro, ou aproximadamente o dobro do PIB brasileiro, de acordo com os últimos dados do IBGE, de 1,7 trilhões. Então, o risco de se tornar vermelho, a bandeira do Brasil, na verdade, é um risco de ser privatizada a bandeira. Não desse ponto de vista maniqueísta que foi criado ao longo dos anos, que faz referência a uma possibilidade de invasão comunista, de tomada comunista de um governo. Isso já se trata de um delírio político que vem ocorrendo nos últimos anos, mais uma vez repito, pelo aumento desse discurso maniqueísta, que estabelece como um maniqueísmo os lados do bem e do mal. Acontece que esse discurso anticomunista não é novo, né, e também já é caduco. Esse discurso anticomunista já foi usado por políticos e governantes desde a década de 1930, lembremos Getúlio Vargas, que usou o discurso anticomunista para chegar a uma ditadura, né, para conseguir instalar sua ditadura do Estado Novo, em 1937, e depois os anos bem sabidos dos anos 60, né, onde o discurso anticomunista, num contexto internacional de Guerra Fria, propiciaria essa paranoia internacional de caça aos comunistas. Mais uma vez isso volta, mas num cenário muito desconexo com a realidade, uma vez que já não temos a União Soviética, já não temos Guerra Fria e já não temos ameaça comunista, tampouco em qualquer que seja a sua amplitude. Veja que, quando você citou no início da pergunta o Fukuyama é um dos grandes pensadores conservadores do pensamento, da linha conservadora do mundo, que foi um dos alicerces do governo Ronald Reagan nos Estados Unidos e depois também foi um dos maiores pilares do governo Margaret Thatcher na Inglaterra, onde não se pode discordar de forma alguma de que eles representavam uma linha soviética dentro do contexto da Guerra Fria, né, na segunda metade do século XX. Tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, em especial a Inglaterra, assumindo uma linha neoliberal a partir da década de 1970 e com o governo da Margaret Thatcher. O Fukuyama, que tem um receio sobre a democracia brasileira, foi inclusive acusado por quem limita uma análise política mais aprimorada a uma simples frase como essa, de que há o risco da nossa bandeira se tornar vermelha. Perfeitamente. Ainda nos jornais de ontem, né, 25 de novembro, o governo chinês estava já de namoro com o presidente eleito Bolsonaro, justamente devido às privatizações. Exatamente. Doutor, o PT de Lula e o Bolsonaro do PSL representam a divisão de classes no Brasil? Acredito que não. Se houvesse no Brasil um mínimo de consciência de classe, o cenário político seria completamente diferente. E eu digo isso com o que de argumento? No segundo turno, em especial, onde nós tivemos um embate entre o PT do Lula, né, e o PSL do Jair Bolsonaro, nós tivemos algumas situações, às vezes caricatas até, como o caso do presidente, o empresário que é proprietário da rede de lojas Avan, que apareceu em diversas manifestações públicas com seus funcionários e ele foi inclusive levado à justiça por coagir seus funcionários a votar num candidato do seu lado. Então perceba que se houvesse uma divisão de classes, o debate seria muito diferente, porque você tem um empresário fazendo uma campanha claramente contra um partido que tem no nome Partido dos Trabalhadores, e do outro lado você tem o candidato que ele apoia, que tem um discurso abertamente de perda de direitos dos trabalhadores, né? Então, com o mínimo de consciência de classe nesse debate político brasileiro, não seria possível sustentar um voto para este outro lado. E não digo isso fazendo o menor tipo de campanha para o PT, que tem todas as possibilidades de fazer crítica a respeito do partido também.
Mas do ponto de vista da pergunta, em que haveria uma suposta divisão de classes, esse já é um indicativo relevante de que talvez não passe por aí. Acredito mais que essa desinformação, a era da desinformação que nós estamos vivendo, apesar de toda a tecnologia de informação, faz com que essas classes se misturem completamente, se assim as podemos chamar, que as opiniões políticas fiquem totalmente deturpadas numa era de pós-verdade, onde se emite e se propaga com muita intensidade as fake news e depois ainda são negadas por aqueles que são os originários, que foi uma estratégia política utilizada pelo próprio Bolsonaro durante a sua campanha, inspirado na campanha política do Trump nos Estados Unidos. Doutor, gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor, profundo estudioso, buscou informação em todos os cantos do mundo. Há perigo de uma ditadura com Bolsonaro e Mourão no governo brasileiro? Receio dizer que sim, que infelizmente talvez seja um perigo. Eu venho defendendo uma ideia desde antes da eleição ainda ocorrer, que o crescimento do Bolsonaro traria e trará, acredito, para nós, muitos riscos, sobretudo no que se refere aos direitos sociais, aos direitos políticos e aos direitos civis. Prevejo, e na verdade eu tinha essa perspectiva antes da eleição, que mais uma vez volto a afirmar, isso tudo já imaginando antes da eleição, eu tinha uma perspectiva de que o cenário econômico fosse melhorar. Porque já passado aquele momento de crise dos anos anteriores, do final do segundo governo Dilma, com um pouco de reaquecimento da economia, apesar do tanto quanto desastroso governo Temer, o candidato eleito tenderia a pegar um momento de um mínimo reaquecimento da economia, ainda que o Brasil tenha uma dívida pública imensa e o próximo presidente, fosse ele qual fosse, teria que enfrentar esse dilema de como administrar a dívida pública do Brasil. No caso do Bolsonaro, e do segundo turno, como ele se delimitou depois, colocando em oposição o PT e o PSL do Bolsonaro, havia uma clara decisão de mercado a quem apoiar. Como mais uma vez o caso do empresário proprietário da Havan. Não é? Os empresários e o grupo político que representa os interesses de mercado tinha um candidato muito específico contra o candidato do PT. Isso fez com que, por exemplo, o dólar caísse em uma quantidade, um valor significativo, né? Isso fez com que houvesse um reaquecimento da economia, mas não nos esqueçamos que isso tudo veio acompanhado de um discurso de perda de direitos trabalhistas, né? Então, todas essas motivações ao grupo empresarial que deseja crescer nesse espaço estavam embutidas nesse discurso do Bolsonaro, né? Então, essa ligação a um lado específico durante a campanha favoreceria a um crescimento econômico. O meu receio, por outro lado, é a ameaça que nós teremos aos direitos civis, sociais e políticos num contexto de crescimento econômico e num contexto de extrema violência política que se avizinha, com discursos radicalizados, com uma postura presidencial que é extremamente violenta, com discursos que são agressivos, que são contra minorias, que são violentos, contra adversários políticos, né, como foi o último discurso para a Avenida Paulista do Bolsonaro, pouco antes da eleição, né? Então são manifestações extremamente violentas como essa, agressivas como essa, que colocam em risco o possível desandar da democracia brasileira, né? Acredito que o Bolsonaro em si não tem força política para isso, para se tornar um ditador, por exemplo. Tem mais receio do seu vice, né, o general Mourão, que é um sujeito mais intransigente do que o Bolsonaro ainda e que não arreda o pé. O Bolsonaro, nós estamos vendo aí desde a eleição quantos foram os recuos que ele cometeu de anunciar alguma coisa e depois desanunciar, né? O Mourão não recua. O Mourão é um sujeito muito mais duro, muito mais convicto daquilo que ele diz. Perfeitamente. Doutor, o PT e o PSL se canibalizaram durante toda a campanha. Nem assim o PSDB de Alckmin e lá o Álvaro Dias, mais o Ciro Gomes, souberam comunicar com o eleitorado e não tiveram a mixaria de votos. Não souberam trabalhar
com as mídias sociais, não souberam trabalhar com a comunicação para angariar votos. Como o brasileiro, como o senhor percebe na visão do senhor o comportamento do brasileiro para ainda assim, diante de toda aquela briga de PSL com PT, levar o voto ao Bolsonaro? Pois é. Dentre esses 4 grupos políticos que foram mencionados, o PSDB, Podemos? o Ciro, né, também está coligado, mas o grupo do Ciro, o grupo do PT e o grupo do Bolsonaro, né, eu diria que o principal derrotado foi o grupo do PSDB. Principal derrotado em que sentido? Um grupo político tradicional que vem disputando eleições para a presidência do Brasil desde da redemocratização e que, desde Fernando Henrique Cardoso, tem um protagonismo importante na política brasileira. Ao longo de todos esses anos, que já se vão mais de 20, o PSDB esteve ativo e à frente dessa democracia brasileira pós-regime militar. Nessa eleição, como acabo de mencionar, o número de votos recebidos pelo Geraldo Alckmin foi ínfimo. Né? Então foi uma derrota significativa do PSDB que mostra um encolhimento muito grande, né? Muito acentuado. Por outro lado, não colocaria o Ciro como um total fracasso. O Ciro, né, durante a campanha política deste ano, deparou-se com um problema que foi o próprio PT. Né? A militância da esquerda, a militância do PT, conseguiu desviar alguns votos do Ciro para o PT, né, causando uma fragmentação da sua possibilidade de disputa. Depois talvez possamos ampliar alguma conversa a respeito disso. E por fim, o Bolsonaro, que se sobressaiu nesse embate. Eu diria, no entanto, que o Bolsonaro foi capaz de desalojar vários personagens políticos tradicionais do Brasil. Um deles, como eu já mencionei, o PSDB. Foi desalojado da representação da direita no Brasil, que votou de uma forma útil na extrema-direita para barrar aquele partido que estava como o algoz, que deveria ser eliminado, o Partido dos Trabalhadores. O Bolsonaro desalojou também a mídia, né, tirou a mídia tradicional, tirou o papel da Globo, que sempre foi fundamental nas eleições, né, dos últimos anos, e transferiu essa importância política, de algum modo, ou para a internet, para as redes sociais, ou para um outro canal, a Rede Record de televisão. Né? Então, o Bolsonaro, se ligando à Rede Record de televisão, em especial ao Edir Macedo, ao bispo Edir Macedo, conseguiu também desalojar esse poder político que a própria Globo tinha de influenciar de algum modo nas eleições no Brasil. Então, todo esse novo cenário que veio junto com a campanha do Bolsonaro, mais a grande intensidade de sua atuação nas redes sociais, fez com que ele sobressaísse perante figuras tradicionais, mesmo tendo um tempo de TV extremamente reduzido, por exemplo, em relação ao PSDB, né, que entregou-se de corpo e alma para o chamado Centrão do Congresso, para poder conseguir mais tempo de TV, mais tempo de propaganda política e assim, quem sabe, um resultado melhor na eleição. O Bolsonaro, mesmo com um tempo muito reduzido para a candidatura no primeiro turno, para sua campanha política, conseguiu, através das redes sociais, se comunicar muito mais com o seu eleitor. Não foi a facada, doutor? A facada certamente contribuiu para aumentar a sua imagem política, né? Mas não diria que a facada por si só foi um fator determinante, tenha colocado ele na posição em que ele chegou. Né? A facada ajudou muito. O senhor acredita que o governo Bolsonaro, conforme ele prometeu em campanha, cobrará da Globo, da Rede Globo de televisão, organizações Globo, os bilhões que deve a Receita? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Né? Foram feitas muitas ameaças ao longo da campanha, de sua fala, de seu discurso, contra a Rede Globo de televisão e a respeito desse volume imenso da dívida da Rede Globo. Muitas ameaças foram feitas também à Folha de São Paulo, por exemplo, e à sua liberdade de imprensa. Né? Mas eu acredito que não haverá a possibilidade de bater de frente com tanta força em relação à Rede Globo, porque o grupo político, em essência, não mudou. Né? O grupo político continua sendo formado por democratas, continua sendo formado agora, né, pelo Podemos, como você Mesmo disse. assim, o apoio do Bolsonaro com tudo isso será muito fragilizado no novo Congresso.
não terá força para isso. Sim. Apesar de termos agora um Congresso extremamente conservador, eles ainda passam por figuras tradicionais e a própria formação do governo do Bolsonaro demonstra que o governo vai continuar ligado a grupos políticos tradicionais, especialmente como é o caso do Democratas, do Partido Democratas, que vem influenciando sobremaneira na formação do Ministério do Bolsonaro. Perfeitamente. Agora eu queria saber do doutor Antônio Gasparetto o seguinte. Bolsonaro, o senhor acha que ele vai insistir em negociar a agenda política nacional sem mencionar ou sem tratar com os caciques políticos? De forma alguma, de maneira alguma. E terá que recuar como tem recuado também nessas coisas que tem dito aí? Exato. Nomeia, depois vai lá e recua. Sim, acredito que o recuar será uma grande marca desse governo, né? Porque pela falta de competência e habilidade política de um candidato que chegou lá através de discursos vazios, violentos, agressivos somente, sem um conhecimento muito técnico a respeito da própria função, do próprio jogo político ou de assuntos mais específicos, como a economia, que ele sofreu muitos ataques durante a campanha, de não saber nada de economia, de não saber nada de outros projetos sociais, né, e sempre usando como argumento que recorreria ao Poço Ipiranga, porque ele não teria obrigação de saber essas coisas. Isso vem acontecendo desde sua eleição. A partir do momento em que foi confirmada a sua vitória no pleito, começaram os anúncios do que seria feito daí por diante. E muitos deles tiveram que sofrer recuo, como, por exemplo, o caso da fusão do Ministério do Meio Ambiente, né, com o da Agricultura. Então, são questões assim que demonstram uma completa inabilidade política para lidar com questões que são essenciais para um país, para o desenvolvimento de um país. E como isso não se sustenta, haverá o recuo. É quase certo que haverá o recuo, né? E como ele não tem uma articulação política suficientemente autônoma, porque não demonstra conhecimento muito profundo de muitos assuntos, ele vai precisar recorrer àqueles que têm mais experiência e um pouco mais de conhecimento, né? Perfeitamente. Acabando eu gostaria de tocar nesse assunto do populismo que toma conta da Europa, toma conta do mundo, mas antes eu vou aguçar o senhor uma resposta. Sim. Eu aqui na minha simplicidade de um simples cidadão brasileiro, o senhor, que conhece muito, deve conhecer alguém não colombiano, não estrangeiro, para assumir o Ministério da Educação. Por que um colombiano? Muito boa pergunta. Né? Sim, conheço vários outros que seriam excelentes ministros da educação, né? Inclusive, dentro das possibilidades que foram apresentadas pelo próprio governo Bolsonaro, preferiria muito mais que fosse o ex-reitor da Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, muito mais, primeiro, brasileiro, né? E muito mais afeito às questões da educação de ensino superior e muito mais aberto ao diálogo. O Ricardo Vélez Rodrigues, que foi indicado pelo Olavo de Carvalho, que é um outro grande influente do governo Jair Bolsonaro, né? Nós temos dois grandes atores políticos que estão formando esse governo do Jair Bolsonaro. Um deles é o Democratas, o Partido Democratas, que ocupou já algumas cadeiras dos ministérios e inclusive gerou até um certo atrito com o próprio PSL, pelo tamanho sua amplitude dentro desse novo ministério. E um outro personagem político também não está no Brasil, né? Também ele é brasileiro, mas há muitos anos mora fora do Brasil, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, há alguns anos, já havia feito uma lista enunciando os intelectuais brasileiros que, segundo ele, seriam consideráveis. E essa lista é uma lista extremamente perigosa, violenta, né, porque ele coloca nessa lista intelectuais que são de direita e de extrema direita, né, atendendo a uma perspectiva própria. A indicação do Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério atende um desejo do Olavo de Carvalho, que é um grande influenciador do Jair Bolsonaro. Lembremos que no discurso de posse via internet do Jair Bolsonaro, ele estava com uma Bíblia, uma Constituição sobre a mesa e o livro do Olavo de Carvalho, o que demonstra que suas palavras vão reverberar muito ao longo de seu governo, o que talvez não seja a melhor coisa para o Brasil, né? Não é um discurso centrado, não é um discurso pacífico, não é um discurso sensato. Essas manifestações políticas do Olavo de Carvalho,
que inclusive chegou a ser cogitado para ser o próprio ministro da Educação, mas ele não aceitou porque ele não quer voltar ao Brasil, né? As suas manifestações políticas são violentas, são perigosas e representam um pensamento de extrema-direita que é contrário ao progresso que nós estávamos conhecendo no mundo neste momento, né? Um pensamento que inibe direitos civis, que inibe direitos políticos em favor de uma ideologia extremada. Perfeitamente. Agora o seguinte, me fala, por favor, na sua ótica, a sua opinião a respeito da nomeação do Moro. Ah, sim. Bom, a nomeação do Moro para o Ministério da Justiça foi, na verdade, um ato de descredibilidade da Lava Jato, né? Eu vou fazer uma analogia muito simples para chegar à essência do assunto. Imagine um jogo de futebol entre um time A e um time B, e um juiz, um árbitro, apitando esse jogo. E o árbitro marca um pênalti para o time A. Esse time A converte o pênalti, ganha o jogo por 1-0, e quando acaba o jogo, esse árbitro vai comemorar a vitória com o time A, né, contra o time B, que foi derrotado. É mais ou menos isso que aconteceu com a nomeação do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. O que eu quero dizer com isso? O Moro, ao longo da campanha, já havia recebido a proposta do PSL para ser o ministro da Justiça, que não são palavras minhas, são do próprio Mourão, o vice do Jair Bolsonaro, né? Então, ao longo da própria campanha, ele estava envolvido com um processo no qual deveria ser parcial contra um personagem que era extremamente ligado ao partido de oposição durante a disputa do segundo turno das eleições brasileiras. Então você tem um juiz que está atuando sim nesse cenário político de uma forma muito incisiva. E logo depois que a eleição chega a um resultado, ele assume a sua posição política. Temos que pensar também agora que o ministério não é uma função jurídica mais, é uma função política. Então o Moro, de uma vez por todas, tira sua máscara e demonstra que sua atuação ela é efetivamente política. Ou pelo menos a partir de agora, ele tem que assumir que a sua atuação ela é política, uma vez que está ocupando o ministério, né? Vai ser o novo ministro da Justiça. Então, essa performance, né, que assim chamaria, do Moro ao longo de todo esse processo, coloca em xeque a própria Operação Lava Jato. Doutor Gasparito, uma semana para o segundo turno, ele abre a delação do Palocci. Exatamente. Então são atos como esse que colocam a credibilidade da Lava Jato em xeque. Para aqueles que têm o receio, por exemplo, de ver o próprio Lula solto, uma atitude como essa abre as possibilidades do próprio Lula ser solto mesmo, né? Porque isso coloca em xeque a Operação Lava Jato de tal forma que ela possa vir a ser suspensa ou considerada viciada, né, onde há a atuação de um juiz que tem um posicionamento político muito claro e notório a favor de um grupo de oposição. Ou seja, ele está atuando contra aquele que ele está julgando, né? Então, foi uma atitude lamentável do Sérgio Moro aceitar de uma forma tão rápida, inclusive, esse convite do Bolsonaro, logo depois de ser eleito, para ser o ministro da Justiça. A Operação Lava Jato tem como um espelho a Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália no final da década de 90, que também visava investigar esquemas amplos de corrupção sistêmica na Itália, né? Mas em nenhum momento isso aconteceu algo semelhante na Itália. O juiz que estava por conta do caso assumiria uma posição de governo, que é uma posição política, né? Então isso fragiliza muito uma operação que é importantíssima sim para o Brasil, né? Precisamos lidar com a corrupção, enfrentar a corrupção e, como gosta de dizer o próprio Bolsonaro, doa ela quem doer, né? Essa punição pela corrupção. Mas não com o juiz, né, comprado. Mas como fazer com um juiz que está do seu lado, julgando o seu adversário? Como podemos considerar uma imparcialidade nesse caso? Não foi por menos que muitos órgãos de direito entraram com algumas ações para justamente investigar o Moro e investigar a própria Lava Jato por posições políticas muito específicas ao longo de um processo eleitoral, contribuindo para um processo eleitoral se tornar viciado, se tornar parcial a favor de um determinado grupo e contra um personagem muito específico, que no caso é representado pelo Lula, neste momento, e que tem como uma reverberação o Partido dos Trabalhadores. Perfeitamente. Uso e abuso das instituições. Doutor, o Congresso
nacional que sai agora, fim desse dezembro, já era um Congresso viciado, de pelegos, de corruptos. O que chega, o novo Congresso que teremos, é um Congresso também que chega cheio de problemas, cheio de comprometimentos. Na sua visão, dá para o povo brasileiro crer neste novo Congresso, na autonomia do poder legislativo? A autonomia do poder legislativo, eu espero que continue existindo, pelo menos de modo harmônico com os outros dois poderes, assim como prega a Constituição, né? Um equilíbrio, uma harmonia entre os três poderes. Agora, não vejo com perspectiva positiva o Congresso que se formou. Pelo que eu já disse antes, por ter eleito uma grande quantidade de políticos, de representantes de extrema-direita ligados ao grupo do Bolsonaro, o que é um hábito na política brasileira, né? Quando o presidente, um presidente puxa uma grande quantidade de votos, ele puxa consigo representantes de seu partido e representantes de seus ideais políticos. Então nós teremos, a partir de 2019, um Congresso com uma quantidade de representantes de uma via extremamente conservadora da extrema-direita muito grande, né? Ainda assim, há uma parcela de oposição a ser considerada, porque o próprio PT, por exemplo, conseguiu eleger uma bancada ainda muito significativa. Então a vida política do executivo, o Bolsonaro, em relação ao Congresso, não vai ser um mar de rosas, não vai ser absolutamente tranquila. Por outro lado, eu vejo com uma perspectiva muito negativa a destruição de alguns direitos por parte desse Congresso. Muito em especial os direitos trabalhistas, que já estão na mira há algum tempo para continuar sendo destruídos, né? E possivelmente alguns direitos civis e políticos de alguns grupos da sociedade brasileira, de alguns manifestos, alguns movimentos políticos brasileiros, que são movimentos sociais, por exemplo, que vão correr o risco de chegar a ser criminalizados, né? Isso é uma atitude extremamente violenta do ponto de vista político, né? Criminalizar movimentos sociais, criminalizar movimentos e manifestações de grupos de oposição política, né? Desse ponto de vista, para a vida do trabalhador em si e para uma vida de liberdade, como é pregada no discurso do candidato eleito, eu vejo com um risco muito grande. Perfeitamente. Doutor, o nosso tempo está curto, mas uma pergunta que eu não quero deixar de fazer. O ministro nomeado, o ministro da Agricultura, ele dá uma entrevista dizendo que não haverá invasão. Ele é truculento também. E no momento em que o presidente eleito fala em liberar armas para a população, nós teremos muitas mortes no campo, embates. MST garantiu que não aceita rédeas e que vai partir para cima. Qual o cenário que o senhor prevê para o governo Bolsonaro neste campo? A perspectiva de se liberar o porte de arma no Brasil não é positiva. Não é positiva aqui, não é positiva em lugar nenhum do mundo, né? Isso também é algo que precisa ser pensado com muito mais cuidado, porque não significa também que liberar a arma, todo mundo vai ter um acesso a uma arma legalizada e ao porte de arma legalizado. Primeiro, porque o custo de uma arma é alto, né? Segundo, porque é preciso passar por burocracias necessárias para que você tenha condições de ter uma arma. Então, se há uma imaginação de que a arma vai circular pela sociedade com muito mais facilidade, é preciso lembrar de que quem tem um porte de arma ilegal também é um bandido, né? Ele está agindo de uma forma ilegal, está possuindo algo sem o devido registro ou sem a devida permissão legal. Do ponto de vista da nossa sociedade, que está se tornando mais violenta, sim, o risco de aumentar o número de mortes e aumentar o número das violências cometidas nas ruas é muito grande. No campo, principalmente. E no campo também, principalmente, especialmente quando temos um representante do executivo agora, o posto máximo da política desse país, que se sente muito confortável em dizer que tem que matar mesmo, né? Em dizer algumas frases que são violentas e que estimulam, ou pelo menos fazem com que aqueles que se identificam com esses ideais se sintam mais confortáveis para reproduzir o mesmo tipo de discurso ou a ação propriamente dita.
No campo, no cenário urbano, pelo menos, imagino que alguma proteção a mais teremos. Mas no cenário do campo, essa proteção não existe já de uma forma plena. Né? Então, como eu dizia agora há pouco, a criminalização do MST, por exemplo, pode gerar um grande número de aprisionamentos pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Mas a violência no campo tende a crescer, sim, com essa arma circulando com muito mais facilidade, como Doutor, já foi apontado. A cirurgia que o Bolsonaro faria agora, dia 11 de dezembro, foi adiada. E já sabemos que, após a cirurgia, ele ficará 30 dias no banho-maria, né? Quietinho lá, não vai poder governar, não pode fazer nada. Sim. Não é um fator de risco que o Bolsonaro corre também com essa ascensão do Mourão? Certamente. Certamente. O Bolsonaro, de todos os candidatos, todos os presidentes que tivemos recentemente, tem como vice o mais perigoso para o presidente, mais até do que o próprio Temer foi em relação a Dilma. Porque, como eu disse, o general Mourão é muito convicto de suas atitudes, de suas ideias, e não recua. Né? Ele mantém sua palavra. Isso será um momento perigoso, realmente, para o próprio Bolsonaro. Da parte de saúde, sim, também precisamos considerar que não é uma cirurgia, ele não passou por uma situação simples. Né? Houve, sim, uma facada que causou um problema de saúde sério no candidato. Né? Então, ele realmente tem sequelas a respeito disso ainda. E o general Mourão, ao mesmo tempo, sempre proferindo algumas manifestações que eram contrárias ao próprio Bolsonaro, né? Colocando a própria palavra do presidente, da chapa, em voga, né? em xeque ali. Né? Então, eles não estavam se entendendo e continuam sem se entender até agora. O primeiro período do executivo, do governo, esses primeiros 6 meses, é um período de grande poder do executivo na organização da estrutura administrativa do seu governo, onde muitas atitudes podem ser tomadas com mais facilidade, antes de ter um diálogo com o Congresso para implementar algumas outras políticas públicas. Então, esse período em que teremos um governo, né, uma regência, diria assim, do Mourão. Né, pode ser arriscado tanto para o Bolsonaro, como pode ser muito arriscado também para a política brasileira, na medida em que as suas opiniões são bem rígidas e distintas do próprio Bolsonaro. Eu acredito que é uma coisa muito ruim para o povo brasileiro. Eu até acredito mesmo que quem vai governar é o Mourão. Um ponto de vista meu, eu tenho dito isso, né? Uhum. Até mesmo pela questão da hierarquia dentro das Forças Armadas. Sim. Jamais um general se curva a um capitão, né? Sim. E isso aí eles vão trazer para lá o Jaburu. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada, e esse nosso bate-papo aqui com o doutor Antônio Gasparito, eu tenho certeza absoluta que colaborou muito com os senhores, mas não iremos sem que antes os senhores ouçam as considerações finais do nosso convidado, doutor Antônio Gasparito. Fica à vontade, doutor. Bom, Carlos, eu quero enfatizar o meu agradecimento pelo convite, por essa conversa tão agradável. Quero reforçar também que é preciso refletir e discutir sobre política no Brasil de uma forma mais sensata, especialmente nos tempos que se avizinham agora de discursos radicalizados, de uma onda internacional de discursos conservadores, de extrema-direita, onde se abre pouco espaço para um debate mais sensato, mais analítico, e se tem muito espaço para as fake news e para os discursos de ódio, e para os discursos de violência política e violência contra minorias. Então precisamos ter um pouco mais de sensatez na análise política para que realmente possamos progredir de uma forma benéfica para uma nação. Perfeitamente. Aos nossos internautas que dispensaram a sua atenção ao nosso programa, esse bate-papo, muito obrigado, boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.